Veja só, esses debates sobre temas importantes e de interesse nacional, como por exemplo a homofobia, o racismo, a discriminação, a xenofobia, preconceito geral, religioso, sobretudo, ele deveria ser discutido e debatido profundamente de modo a esclarecer as pessoas sobre determinadas causas, males e determinados posicionamentos. O que eu estou querendo dizer com isso? De uns tempos para cá, a imprensa está colocando pessoas que não têm uma capacidade intelectual de fazer uma exposição sobre determinados acontecimentos, fatos, de maneira profunda e que leve o sujeito que está ouvindo, no caso, à reflexão, de modo a pensar aquela determinada conduta que a pessoa fez. Estou dizendo do caso do Maurício, aquele jogador de vôlei que fez aquela infelicidade porque ele é um bolsonarista, ele é um idiota, ele é burro e, sobretudo, ele tem uma concepção de mundo da qual não parece muito bem encaixada dentro do capitalismo contemporâneo. O que é interessante aqui verificar? A Adrilles, a Jovem Pan, que agora se transformou num partido bolsonarista, está fazendo essa campanha meio favorável. E é isso que eu pretendo conversar hoje com vocês. Mas antes, eu peço para você que se inscreva no canal, ative o sininho e leve o vídeo para frente de modo que haja um contraponto, sobretudo como uma filosofia crítica da cultura. Feito isso, vamos fazer o trabalho aqui de hoje. Como eu havia dito, no caso do Maurício, a gente já sabe todo o posicionamento dele. Ele esmagou ali os direitos humanos, a Carta de 1945, a nossa Constituição, o respeito às diferenças e, sobretudo, um direito fundamental, que é o direito à vida. Quando ele declara, por exemplo, que os valores dele são valores de uma família, significa o quê? Que as outras pessoas, no caso, os homossexuais, não têm valor, não têm uma construção social no qual não se encaixa dele. Ele não entende, por exemplo, que em 1945, quando houve a Carta dos Direitos Humanos, ela foi justamente construída para colocar os direitos das minorias. No caso, foi feita por conta dos judeus, do massacre, do genocídio que houve, e ali há um direito fundamental garantido às minorias, que na nossa Carta Magna há, que é o direito à vida. Ele não entende também que, por exemplo, essa ideia que ele coloca de liberdade de expressão e de ele colocar aquilo que ele pensa, que muitas vezes entra em confronto com os interesses capitalistas, está sendo encaminhado cada vez mais como um crime mais duro, comparado até com o racismo. A homofobia ela está justamente caminhando para isso. Mas o que há de tão errado aí no caso do Maurício e dentro dessa lógica do capital que ele, Adrilles, não entende? Veja, vamos falar do Adrilles e depois eu entro no tema do capital. O Adrilles faz parte daquela Jovem Pan, daquela TV bolsonarista que virou propaganda para o partido dele. Eles fizeram um debate ali com aquele Joel Pinheiro, que também é um outro que relativizou os crimes de Bolsonaro por meio de um artigo no jornal da Folha de São Paulo, dizendo que não houve tanto crime assim, e fez alguns questionamentos se será o que é genocídio, que o genocídio não é bem exatamente isso o que o Bolsonaro fez, porque o genocídio na concepção dele é aquilo que ocorreu na Guerra Mundial. Você vê que o cara não estuda, não faz relações, não faz comparações. Então, portanto, há uma deficiência cognitiva em relação aos entendimentos, às causas, os males e origem da sociedade. Pois bem, eles não conseguem compreender que dentro da sociedade capitalista hoje, aquilo que o Marx dizia, que
As mercadorias têm um feitiço que faz com que você vá para a mercadoria, porque a mercadoria fica te chamando. Hoje já não é assim. Hoje já é um elemento muito mais sofisticado, que é o quê? Existe um valor simbólico que vai agregar valores culturais a determinados grupos culturais e que, portanto, garante um nicho para aqueles consumidores que vão comprar aquela marca. Não é somente a mercadoria. O que eu estou querendo dizer? A mercadoria em si não é somente um uso utilitário, como por exemplo vocês estão vendo aqui esse livro. Eu não vou apenas consumi-lo como um valor utilitário e pronto. Não, existe toda uma construção social simbólica por trás do produto, por meio da marca da qual faz com que você garanta o consumo daquele grupo social. Vou dar um exemplo para vocês. A Harley Davidson. A Harley Davidson, mesmo que a empresa decrete aí uma crise financeira muito grande, mas eu pego essa marca e levo para a Bolsa de Valores e ali os acionistas tentam gerar dinheiro ou, por exemplo, vender a marca para outros acionistas, alguns vão falar, não vou vender, porque ela pode mais para frente se reerguer e com aquele nicho que eu tenho de pessoas específicas que adoram a Harley Davidson, elas certamente vão comprar a moto em si. Não é a moto em si para eu utilizar diariamente, mas existe toda uma construção social, cultural, simbólica que vai agregar esse grupo de consumidores para essa mercadoria. E assim vai funcionar com diversas outras mercadorias. Isso que vai garantir o consumo e, portanto, o feitiço também. Vejam só a diferença daquilo que o Marx pensou e para a atualidade. O feitiço tem esse componente da simbologia, de agregar valores, que hoje no marketing eles falam que é de você ter um nicho específico. Então isso é um elemento fundamental hoje para, dentro dessa sociedade democrática, neoliberal, de você ter essa tolerância com esses grupos, porque é bom para os negócios. Agora, quando você tem sujeitos que vivem na pré-civilização, tal como é esse Adrilles e esse Maurício, o que eles vão fazer? Um exercício justamente o contrário de tudo o que vem acontecendo na dinâmica desse mercado liberal. Eles querem impor uma identidade da qual eles julgam dogmaticamente como correta, e as demais que vão se diferenciar da forma como eles pensam são consideradas erradas. Veja só, conseguiram compreender? Repetindo, aquilo que eles pensam como um modelo padrão que seja correto, eles vão ler o mundo dogmaticamente e que, portanto, aquelas outras que divergem da visão de mundo deles é considerada errada. Então, portanto, é motivo de exclusão. Então, quando o Maurício diz, vai vendo o que vem acontecendo. Eu sou um homem que tem valores de família, que fui criado na família. Isso não é certo. Quando ele diz mais ou menos isso, ele está declarando que, por exemplo, os homofóbicos não são dignos de uma construção de família. Quem disse, por exemplo, que duas pessoas do mesmo sexo não podem construir uma família? Está na Constituição isso garantido por nós. Existe a lei dos direitos humanos, existe o direito das minorias, da qual ele certamente não conhece, porque ele é burro, não estuda. Além disso, ele está atropelando não somente a questão dos negócios. Veja só, ele está num clube. Esse clube tem um grupo cultural que vai consumir a sua marca. E dentro dessa marca, esse grupo cultural que pode abarcar uma diversidade grande por conta do discurso e os valores que essa empresa coloca. E se você coloca um jogador como esse, que se coloca da maneira totalmente contrária, de maneira intolerante em relação
ao respeito às diferenças, e especificamente nesse discurso homofóbico, qual é o recado que a torcida dá? Quando ele posta algo lá na rede social, a torcida vai reagir fortemente àquilo que ele disse. O discurso da torcida vai bater na porta do clube, e não somente na porta do clube, vai bater também na porta da empresa. O recado está dado. O que o recado quer dizer? Você, jogador Maurício, pode ser bom o suficiente, mas esse posicionamento ogro, bruto, anticivilizatório que você tem, não nos serve, porque não é somente você ser um bom atleta, ir à quadra, jogar, fazer bons pontos. Existe todo um espetáculo por trás, existe toda uma simbologia, toda uma construção social, cultural que envolve a marca, o clube e os seus consumidores. É como se fosse um jogo democrático. E se você rompe com isso de maneira radical, reacionária e, sobretudo, fascista, as pessoas vão reagir fortemente contra o seu posicionamento. E foi justamente o que aconteceu com ele. Daí você vai na televisão, nas grandes mídias, na rádio em específico, você vê um Joel Pinheiro e um Adriles debatendo como duas crianças, dizendo eu sou contra, eu sou a favor, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Ou seja, não há um debate profundo de compreensão sobre as causas, os males e a origem daquilo que foi dito. É preciso que dentro desses meios de comunicação existam alguns mecanismos que impeçam esse tipo de burrice, desse processo de deseducação que vem acontecendo no Brasil. É duro a gente ver isso. Por quê? Vocês sabem que o nosso país já não tem uma educação formal constituída entre as pessoas. E aí você coloca duas pessoas dentro da Jovem Pan, que tem um alcance grande, para falar só besteira. Isso não contribui em absolutamente nada para o debate público brasileiro sobre questões importantes de interesse nacional. Muito pelo contrário, vai deseducar as pessoas, no sentido de, por exemplo, algumas pessoas que não têm uma escolaridade, não têm um esclarecimento, levaram o Adriles a sério. Pô, você poderia, por exemplo, colocar a Marta Suplicy, que é uma sexóloga, que tem posicionamento, estudou a fundo o assunto, sabe o que diz. Não, você tem um idiota lá que vai fazer todo um discurso reacionário, relativizando a posição do Maurício e, portanto, nos levando àquele estado do Thomas Hobbes de todos contra todos, um estado de completa barbárie. A gente não pode tolerar esse tipo de situação. E isso deveria, eu não estou falando para cercear, censurar a liberdade de imprensa. Não, de qualificar o debate, a exposição de argumentos, que seja a fundo, de modo que as pessoas desenvolvam a reflexão. Mas, tem um porém, como a gente está dentro desse cancro bolsonarista, que eles são anti-ciências, anti-desenvolvimento intelectual, cultural, social, eles não vão fazer isso. Então, cabe a nós, intelectuais, fazer essa contraposição. Alguns podem dizer, é uma contraposição ingênua, porque seu canal não tem acesso, poucas pessoas aí, pouco importa, mas é necessário criar uma contraconsciência, de modo que fique registrado como as pessoas tenham informação de qualidade, com pessoas de formação de qualidade. Pô, é ruim demais, você estuda anos e anos e anos determinados assuntos, você vai expor e vem um idiota e desqualifica todo o debate. E esse cara tem acesso. É esse processo, aliado ao processo de deseducação nossa, de processo sistemático, que é aquilo que o Darcy Ribeiro há muito tempo vem nos alertando, que é o desenvolvimento da educação do país é um projeto que foi feito para dar errado, resulta desse tipo de pessoa que vai ocupar cargos importantes e dizer as maiores besteiras das quais eles dizem. Isso não pode ser tolerado dentro do contexto cultural do debate brasileiro.
essa burrice desenfreada que vem acontecendo sem parar. Veja só que questão importante. Se você tem essa marca, voltando ao assunto do capitalismo, tem toda essa simbologia da qual eles vão se preocupar com o seu consumidor. Eles não vão permitir pessoas reacionárias destruindo o produto e assim afastando o seu grupo da sua marca. Isso vai pegar mal para os negócios, porque além de, por exemplo, você eliminar aquilo que o Marx fala, o fetiche da mercadoria, você afasta a pessoa completamente do seu produto e você perde compra e venda. Vejam só toda a cadeia de problemas que o Maurício criou. O clube o chamou, explicou a situação e mesmo assim ainda ele reiterou o posicionamento dele. Então veja só, não é um debate relacionado à liberdade de expressão. Isso é burrice mesmo. Não tem outra questão a ser dita. Porque um sujeito que vai, é reiterado, é chamado a atenção, o clube chama a atenção, a torcida chama a atenção, isso demonstra o quê? Que o esporte ele tem um processo de educação sim. O esporte ele vai nos ensinar por meio dos seus posicionamentos, das suas falas, que é necessário educar essas pessoas e que o esporte ele tem um componente de desenvolvimento educacional e que vai ensinar as pessoas a se comportar não somente dentro das 4 linhas. O debate vai ultrapassar as 4 linhas, vai ser muito mais adiante, além do espetáculo em si, dentro do jogo naquele momento. Então, portanto, essa ação que foi feita, esse discurso que vai totalmente contrário à lógica capitalista, demonstra que ele está voltando ao processo pré-capitalista, anticivilizatório e, sobretudo, burro, ignorante. Então, esse desenvolvimento pré-capitalista, anticivilização, vai levar ao quê? Ao desenvolvimento de uma completa barbárie da qual que vença o melhor e aquele que se coloque, faça o que quiser e isso é colocado como liberdade de expressão. Mas se a gente for analisar a fundo, isso não é uma liberdade de expressão. É sobretudo o discurso reacionarismo de cunho fascista que tem o objetivo de fazer a eliminação do outro, porque aquele outro pensa diferente de mim e isso não é tolerável. Vejam só a gravidade que há dentro desse assunto quando um cara se coloca dessa maneira. E o mais triste ainda é ver que essa gente está ganhando espaço na sociedade, porque se você pega dos anos 80 até os anos 90, até as pessoas de direita, até um Delfim Neto, um Maluf, eles se colocavam como social-democratas. Jamais eles iam falar, eu sou de direita. Mesmo eles tendo atuado ali na ditadura militar. Hoje não, depois de 2013, quando houve toda aquela movimentação contra Dilma Rousseff, naquelas manifestações, as pessoas se colocam à direita. Não há problema nenhum das pessoas se colocarem à direita, mas que pelo menos seja um debate interessante, franco e, sobretudo, reflexivo. Como é que você vê, por exemplo, um cara da direita hoje do nível do José Guilherme Melchior? Eu não vejo, de jeito nenhum. Você tem, por exemplo, na esquerda, um Leandro Conder, um cara super democrático, reflexivo e que debate francamente, por exemplo, com José Guilherme Melchior, na questão do conteúdo e forma em relação à produção artística literária. Aonde que tem isso? Hoje no debate público brasileiro. Não, você vê um Joel Pinheiro, um Adriles dando chilique, falando que não concorda porque não foi bem assim, mas é um argumento tão profundo da profundidade de um pires, ou seja, algo totalmente vazio de sentido e que tem uma imensa audiência e por conta do nosso processo educacional, social e cultural brasileiro, ele é levado a sério e é escutado por muita gente. Essa é a gravidade do assunto, que dentro dessa lógica do capital,
A sociedade capitalista não tolera. Por quê? Isso pega mal para os negócios. Se você entendeu todo o processo aqui desse vídeo, esse desenvolvimento reflexivo do qual eu parti de Marx, do texto do número, acho que capítulo 24, Fetiche da Mercadoria, e hoje tem vários autores, como por exemplo os operáistas italianos, que vão fazer uma releitura interessantíssima de Marx, porque vão fazer uma atualização dele, e é necessário fazer essa atualização, dado que existem mecanismos hoje que é necessário a gente fazer um outro olhar em relação à sociedade, em relação ao mundo e tudo que acontece ao nosso redor. Isso é interessante, porque aqui nós desenvolvemos conteúdos reflexivos, críticos, com base. Isso é importante para o desenvolvimento do pensamento público brasileiro. Não ficar nessa discussão infantil e permanecer naquele estado do qual Immanuel Kant chama de estado de minoridade. Nós precisamos alcançar a maioridade, ou seja, o alcance da razão, e não a burrice desenfreada que vem acontecendo hoje. Por hoje é isso, tá? Peço, se inscreva no canal, ative o sininho, porque é importante esse processo de desenvolvimento intelectual, de formação das pessoas, tá? E isso leva ao quê? A você, a conquista da sua cidadania, de você ter referenciais teóricos, metodológicos, de modo que você consiga atuar na sociedade de maneira crítica, reflexiva, pensante e sabendo o que fazer, não ficando como, por exemplo, esse tipo de gente que é intolerante e não aceita o diferente. Não vamos cair nesse debate de identidade nacional. Isso é um grande perigo. Não vamos cair nesse debate da família, as pessoas. Precisamos criar um grupo dos brasileiros, a moral. Muito cuidado com isso, porque isso tem um cunho fascista. E isso eu não estou falando somente da direita, viu? Existe muita gente na esquerda aí que se coloca como identitário e atua mais de maneira fascista que um cara da direita. Por hoje é isso. Um grande abraço e até mais.